Obrigada Celine pela apresentação, obrigada à Católica pelo desafio de trazer o CIE para este fórum, muito nos honra. Dizer que realmente, como a Celine bem disse, isto são os primeiros passos de um trabalho que nós antecipamos num tempo longo, porque desde o início, quando trouxemos o Covid, digamos assim, ao laboratório, que antecipámos que este retorno à liberdade seria lento, faseado e que a crise que aí vinha era uma crise aguda, mas nós tivemos muito esta urgência de trazer realmente o Covid para o laboratório, como nós dissemos logo nos primeiros dias, nós não queremos perguntar, conta-nos como foi, nós queremos perguntar às pessoas, conta-nos como é que está a ser. Portanto, no primeiro momento e no imediato, fomos para o terreno, essencialmente mapear perturbações, mas nunca nos ficando por aí, porque não é o ADN do C apenas descrever a realidade, é transformá-la. Nós trabalhamos e vivemos, como muitos saberão, ao serviço da decisão de um grupo muito alargado, de um grupo bastante alargado de empresas. Mas dando início então ao que nos traz hoje, o título da sessão de hoje é então os portugueses nos seus planos pessoais de emergência. E eu estava a tentar fazer aqui um screen sharing, deixem-me tentar, penso que consigo. E este foi o termo que nós adotámos logo na semana 2 ou 3, após a declaração do estado de emergência, porque era de facto o que sentíamos que estava a acontecer. Um termo cujo acrónimo, o acrónimo PPE, já integramos totalmente, de forma muito natural na nossa linguagem do dia a dia, e é a partir dele que vamos situar de facto a reflexão de hoje. E o que é que significa este PPE, como é que está a evoluir também, o que é que ele é? O plano pessoal de emergência, então, na sua definição, C, um conjunto de ações de contingência que foram tomadas com a iminente e, obviamente, depois efetiva declaração do estado de emergência, e que para nós desdobra essencialmente em duas frentes, um plano que tem a ver com a sobrevivência e outro que tem a ver com o funcionamento, e já lá iremos a estes dois planos. Mas o que é que de facto subentende este pomposo PPE? Bom, para já, o reconhecimento de que houve uma capacidade e uma vontade organizativa por parte das pessoas, por parte dos portugueses, uma resposta que podemos dizer que foi estruturada, e foi estruturada, importante dizê-lo e sublinhar, porque existiu sem dúvida um consenso dos portugueses e uma aceitação generalizada da situação de emergência, e sabemos bem, e os números têm-nos vindo a dizê-lo em inúmeros estudos, que a generalidade dos portugueses pontuou bastante bem a atuação dos órgãos de decisão. Não significa, obviamente, que apesar de lhe chamarmos um plano, não tenha havido uma série de reações por mimetismo ou por impulso, obviamente que também elas existiram, mas no geral consideramos que houve uma mobilização para uma resposta e para uma solução. O que não há dúvida e dizemos que reflete uma certa maturidade. E como eu digo, houve uma resposta nestas duas frentes, da sobrevivência e do funcionamento. Sobrevivência, toda a ação de garantia que sabemos dos bens essenciais à vida, a alimentação e obviamente, e tudo o que foi gestão do risco sanitário, as rúbricas de higiene e limpeza foram prosseguidas, como nós sabemos, praticamente sem limites e de uma forma totalmente inédita. E aqui as pessoas informaram-se realmente sobre como comprar, onde, que horas, como lidar com o risco dos bens que eram trazidos para casa, quem era o membro da família que se arriscava e saía, portanto, qual era a cadência das compras. Houve realmente aqui uma lógica de planeamento e com a qual nós temos estado muito de perto a tentar percebê-la, e há vários números que a demonstram. Depois houve esta frente do funcionamento. E foi basicamente toda a frente operacional. Acima de tudo, garantir que havia uma casa que conseguisse dar resposta e ser palco do trabalho, palco da escola e outros palcos, palco do entretenimento, palco da sociabilização, obviamente num contexto remoto,
palco eventualmente da saúde, para as teleconsultas que sabemos que os números aumentou muitíssimo. Acho que todos já subejamente se terão cruzado com a escala destas medidas e a sua expressão no consumo, imediatamente. Eu não me queria reter muito aí na caracterização desse plano nesse primeiro momento, mas não há dúvida, e é importante dizê-lo, que houve uma disrupção enorme e que as pessoas obviamente foram desafiadas à inovação, à experimentação, e isso é subjacente ao dito PPE. E no C-Lab, para efeitos de consumo, obviamente, de relação com marcas e negócios, estamos muito atrás e a perceber todos os fenómenos da aceleração da videocomunicação, do e-commerce, do teletrabalho, do raciocínio em torno do tracing de produtos que está a acontecer. Essa inovação interessa-nos muitíssimo, não é? Acompanhar uma lógica de inovação, avaliação e depois integração ou não na vida. Portanto, eu experimento e depois integro ou descarto. E estes 3 passos, que são de facto, como eu dizia, inerentes ao PPE, estão a acontecer de forma muito rápida, porque a unidade de tempo relevante também é neste momento mais curta. Uma semana é muito mais do que era há 2 meses atrás. E portanto, isto é muito importante porque, na verdade, quase que este processo é o que vai ditar o substrato da mudança definitiva ou perene que vai ficar depois nas nossas vidas depois disto, não é? O que é que daqui vai sair? Qual é o substrato? É daí que é da análise deste processo de inovação e descarte ou integração que virá e nós estamos muito aí. Mas pensando em ajudar as grandes decisões no momento que vivemos agora, parece-nos que interessa orientar mais a conversa para, principalmente, quer dizer, se tivermos em conta onde estamos, num timeline, o que é que será o meu PPE fase 2 ou o meu PPE do desconfinamento, que eu acho que desconfinamento decreta-se como a palavra da semana, acho eu. Portanto, a verdade é que no confinamento tivemos, sem dúvida, um consenso generalizado, e eu pergunto, será que agora vai haver um consenso generalizado? No confinamento, parece-nos que a ordem era mais fácil de apreender, não é? Ou pelo menos era mais fácil de apreender do ponto de vista cognitivo, mesmo que eventualmente não o fosse do ponto de vista comportamental. Mas a ordem era vão para casa, e a maioria vão para casa, porque sabemos que muitos não puderam ir para casa e muito pelo contrário tiveram até que trabalhar mais. Mas este desconfinamento, na verdade, coloca a cada um muito mais uma necessidade de avaliação do risco, ou dos riscos concretos a que estamos sujeitos no momento atual. E essa avaliação de risco é o que vai definir, na verdade, o que é que vai ser, acreditamos nós, o PPE fase 2, como nós dizemos, e a verdade é que não temos garantia que os portugueses agora não se atrapalhem. Não tenho a certeza que faça sentido continuar a chamar PPE ou dito PPE. Portanto, é sobre isto que andamos em torno disto. Talvez este agora seja menos planeado, talvez seja menos de emergência. A verdade é que temos, ou tínhamos até, podemos dizer, segundo o estudo da Católica da vida em tempo de quarentena, respostas entre 6 e 9 de abril, 37% dos portugueses a acusarem baixa de rendimento. Ontem foi publicado um estudo, acho que é o mais recente número que temos da ADECO, com uma recolha feita entre 17 e 20 de abril, em que diz que quase 60% da população ativa está a sofrer perdas de rendimento. Portanto, na verdade, isto é uma tremenda atrapalhação, não é? Portanto, e a avaliação de risco é altamente complexa e desigual, e principalmente se comparada com outras crises, porque cruza aqui 2 eixos de complexidade enorme, que um é o da ameaça sanitária e depois é o da realidade e da ameaça económica e de cada um individualmente. E, portanto, é nessa matriz que nós estamos a tentar situar a sociedade neste momento, é nesta matriz que residem os dilemas de cada português e de cada família neste momento,
e principalmente se pensarmos eventualmente até que o eixo da saúde se desdobra em vários eixos, porque se calhar aquele primeiro risco que nos vem à cabeça é o do Covid, mas depois pode ser ultrapassado pelo risco de saúde mental ou de outras doenças que ficam por tratar, a complexidade é ainda maior. Portanto, como eu dizia, é nesses mapas de decisão que estamos neste momento, a tentar apurar o que é este PPE fase 2 e portanto, o que nos importa, se calhar agora discutir um pouco é como poderão estar os portugueses a olhar para o risco, não é? Para este risco que eu referia. E é aqui que acho que o Carlos Liz tem uma leitura que creio que nos ajuda a pensar um pouco então sobre este tema do risco. Muito bem. De facto, este plano pessoal de emergência, a Clara apresentou esta sigla PPE de uma forma sintética, mas efetivamente vale a pena reter uns segundos sobre a importância deste plano, portanto de um plano e não de uma resposta solta, improvisada, da dimensão pessoal. Na verdade, o Covid-19 trouxe uma inesperada e profunda responsabilização dos eus, de cada eu, que tem que atuar em vários platôs e se sente, francamente, sob avaliação constante, em petit comité de casa, na ligação com a empresa, na ligação com a sociedade, no está em casa, no vai à rua, e depois esta consciência muito evidente, muito mediatizada, muito permanente do que é a emergência. A emergência que é servida por palavras fortes. Nós estamos a falar de saúde, mas a verdade é que a saúde é trazida diariamente à casa dos portugueses sobre uma forma mais dramática, não é saúde, é doença, e é uma doença com vista para a morte, com vista para como a Clara explicou, enfim, para uma dimensão menos, infelizmente, obviamente, menos habitual, seguramente conjuntural, desta familiaridade com este indicador, com toda a sua frieza numérica, do que é a morte, ou de forma mais eufemística ou técnica, do que é o óbito. Por outro lado, no plano económico, estamos de facto perante um plano que obriga a pensar o rendimento, o emprego e o desemprego, com vista para uma outra palavra forte que é a ideia da crise, e da crise com C grande, não tão distante assim da realidade dos portugueses. E junta-se a isto a performance do eu, portanto esta espécie de exposição muito frequente, muito intensa com que o eu está colocado nos vários platôs. É neste sentido que nós falamos, o slide seguinte, Clara, se quiseres passar, ajuda a seguir aqui a conversa. Nós estamos muito convictos e, portanto, só que significa que queremos estudar a sério o que é que pode ser o que chamamos de um sentido apurado do risco. O risco vai aparecer, em primeiro lugar, de uma tensão, de um cruzamento entre, daqui a algum tempo, não muito, mas não é preciso muito, dentro que podem ser memórias, mas memórias vividas, e que são memórias muito mais do que racionais, são memórias de facto interiorizadas, de uma saúde ameaçada, de uma dimensão social anulada ou fortemente condicionada, do tal eu pressionado que eu estava a sublinhar e de uma economia empobrecida. São memórias com conteúdos duros. São demasiado duros para não ficarem na memória. E esta memória vai atravessar a maneira como eu vou continuar a desenhar o meu plano pessoal de emergência e cruza-se com as necessidades que são naturalmente permanentes nas pessoas, nos seres humanos, nos consumidores. Escrevemos aqui meio a brincar que é uma espécie de regresso da velha pirâmide de Maslow, no sentido em que ela evidentemente está sempre presente, só que agora vai estar entrecruzada, vai estar em tensão com as memórias frescas de tudo isto. Vai resultar daqui o que nos parece que é uma profunda interiorização do risco, não apenas uma análise, uma gestão de risco, como se faz evidentemente em empresas ou em organizações. Aqui os consumidores, os cidadãos, as pessoas estão a interiorizar o risco e de forma profunda, e naturalmente isto vai trazer o que podemos chamar, também com igual ênfase, um intenso desejo de segurança. É muito importante perceber que o risco não desaparece, a segurança precisa-se, há aqui uma tentativa de equilíbrio que vai ser feita diariamente. O equilíbrio aqui não é nenhuma média, não é um bocadinho de risco e um bocadinho de segurança, e portanto estamos perante uma continuação de uma tensão, de uma dificuldade real
enfim, existencial da vida dos consumidores que vai atravessar as condições de recepção do discurso, seja dos políticos, seja dos cientistas, seja, enfim, dos profissionais de saúde, seja das marcas, evidentemente. Não estamos a falar em condições normais do esquema de comunicação clássico do emissor e do receptor, com um contexto e uma mensagem e o canal, enfim, tudo muito bem ordenado. Nós estamos aqui em várias velocidades a sobrepor uma série de experiências muito difíceis de equilibrar. Mas, evidentemente, teremos consumidores à procura do equilíbrio. Um equilíbrio não estático, um equilíbrio próprio destes tempos e, portanto, um equilíbrio dinâmico. A última nota, nesta altura da nossa conversa, tem a ver com o pegar neste intenso desejo de segurança e percebermos que segurança podemos estar a falar. Qual é a composição desta segurança? Nós sublinhamos a importância do que, enfim, se pode designar como a bioinstabilidade. É, de facto, uma instabilidade de ordem biológica, natural, cientificamente estudada. É uma bioinstabilidade de longa duração. É o vírus e as suas mutações, não estamos a inventar, é um facto, e vai-se desmultiplicar. É a hipótese, de vez em quando tornada visível, mas que se vai tornar mais, como tal ao princípio também não imaginávamos tantas coisas, é provável que surjam novos surtos, e só o simples facto de ter isto no cenário, na nossa imaginação, condiciona evidentemente aquilo que vamos pedir à segurança, e é as recidivas que vão provavelmente acontecer, umas mais objetivas, outras menos, mas que vão acompanhar este ambiente, este ar que se respira de bioinstabilidade. É interessante pôr à vossa consideração, porque, e o tema é mesmo esse, não, é mesmo para estudar, estudaremos em CELEB, mas é muito bom, em sede da Católica, nós podemos pensar se isto é tema para, enfim, para acompanhar, para dar corpo, que é, afinal, qual é a composição da segurança, a composição biopsicossocial da segurança. Aqui nós encontramos um raciocínio de uma segurança que não é uma segurança dura, é uma segurança dura e, se quisermos, inteligente ao mesmo tempo. É macro e é nano. É mais feita, na nossa opinião, de fluxo do que propriamente de stock. É uma segurança mais software do que hardware. E muito importante do ponto de vista de comunicação e do ponto de vista das marcas e do marketing, que é a sede onde estamos a pensar em conjunto agora. Vai ser uma segurança que precisa de indicadores talvez muito mais visuais do que verbais. Muito mais de captação rápida, de intuição simbólica, do que propriamente de grandes discursos com uma retórica mais ou menos bem conseguida. Estamos, portanto, num domínio que vai exigir muito à comunicação e que é essencial para que a segurança possa entrar, enfim, como uma resposta a este intenso desejo de segurança, tenha uma resposta compatível com os tempos que são, efetivamente, tempos diferentes. Rui, queres conversar um pouco sobre o modo como nós podemos pensar que, enfim, que este tipo de raciocínio, a verificar, evidentemente, a confirmar, a tornar mais, enfim, melhor definido, pode entrar do ponto de vista do desafio que coloca às marcas? Todo gosto. Clara, podes só avançar o slide? A Clara deu nota ao início, vou só aqui enquadrar um bocadinho melhor este nosso exercício. O projeto CELAB é um projeto multicliente que serve 17 empresas de setores distintos, cuja necessidade em tempo real de informação sobre o que está a passar nos tem posto numa desafiante posição de pressão. Ser-nos-ia mais confortável dizer que ainda não é tempo para ter respostas, porque de facto o tempo ainda é muito embrionário. Estamos, como a Clara disse bem, a passar de um momento que até já compreendíamos que era este momento do confinamento, para um momento que será substantivamente novo, que é o momento da reabertura, do desconfinamento. E o que nos pareceu importante é assumir que não se pode esperar. As organizações que também tiveram confinadas, que tiveram momentos de reação muito limitados perante esta fechar das pessoas em casa, vão ter que necessariamente arregaçar as mangas e atuar de outra forma neste tempo de desconfinamento. E usamos dizer que são tempos de enorme relevância estratégica, por um par de razões. Por um lado, porque a forma como lidarem e como conseguirem reagir
aos próximos longos meses, porque antecipamos que sejam longos meses, até que este receio que pauta o comportamento dos consumidores, por um lado, exponenciado pela crise económica, por outro, sejam ultrapassados, serão definidores de muitas organizações, de muitos negócios. É mais ou menos claro para todos o que se tem discutido sobre a hipótese de muitas atividades já nem sequer abrirem ao final do que foram 5 semanas de encerramento, antecipando-se agora mais duros tempos de recriação de valor, de cadeias de valor. E, portanto, para nós, parece-nos importante perceber estratégia e assumir que se fala de estratégia, porque são tempos decisivos e não vão ser tempos curtos. Não estamos a falar de uma atuação tática no curto prazo, estamos a falar de uma atuação que tem que ter um mindset estratégico. E em termos práticos, aquilo que percebemos e que fomos consolidando na conjugação das ideias que, por um lado, a Clara apresentou, do dito plano pessoal de emergência, e por outro, da ideia central, quase o guia condutor de compreender e de ler o que se vai passar, da percepção de risco, ajudou-nos a interpelar de forma ainda muito embrionária, como o Carlos salvaguardou, são hipóteses de trabalho mais do que certezas, dificilmente o poderiam ser, e nessa medida, quanto mais as testarmos e as discutirmos, e a sede desta conferência pode ser isso mesmo, pode ser um primeiro momento para nos desafiarem, mas resolvemos interpelar as organizações, sejam grandes retalhistas, operadores de telecomunicações, grupos hoteleiros, players de saúde, assumindo 3 verbos, justamente nessa medida, justamente para dar a noção de ação como algo necessário. Os verbos são assumir, promover e adotar. Assumir uma realidade disfuncional. Como ponto de partida para o que aí vem, parece-nos mais ou menos evidente, eu diria que é quase o paliciano, que as organizações vão ter que perceber em profundidade que o território onde vão jogar é estruturalmente diferente daquele onde jogaram. Que não podem ter o saudosismo de imaginar que bom que era que isto fosse como de antes, ou de esperar que isso aconteça. Tem que haver aqui um pragmatismo, uma objetividade de compreensão do novo real, não uma nova realidade, que tem que ser muito incisivo para as organizações. E aqui em particular assumimos que há 3 desafios que podem ser equacionados do lado das marcas. Uma é compreender aquilo que chamamos um mundo de realidades limitadas. De facto, quando todos nós formos confrontados com a hipótese de voltar a sair, de voltar a existir lá fora, vamos perceber uma realidade limitada em muitas perspectivas. Ergonomicamente, esta estranha ideia de andarmos com uma máscara fará de nós necessariamente seres diferentes. O distanciamento social que se perpetuará ditará formas de reagirmos, de querermos viver o espaço e de querermos consumir alguns produtos potencialmente de forma limitada. Aquilo que, com alguma piada, alguém outro dia dizia que era o mundo a 1/3, que é esta suposta capacidade que terá que ser reduzida nos restaurantes e nos cabeleireiros e nos hipermercados. É um mundo onde as filas à porta vão continuar a existir, um estranho mundo de limitado acesso face àquilo que era todo o nosso contexto de uma panóplia de escolhas. E isto é um ponto de partida para perceber o que aí vem, perceber que a realidade não está completa e que muito do que as marcas podem fazer é lutar por dar completude a essa realidade. Há territórios onde o podem fazer, o Carlos deixou atrás alguma nota, e há sobretudo desafios de linguagem nova para o conseguir. Será óbvio também que num estranho equilíbrio entre criar um mundo ascético e garantir que a experiência está lá, que os riscos terão que ser mitigados, que se terá que criar esta estranha noção de que há um restaurante higiênico que não perde experiência, que há uma Zara cheia de regras de comportamento social e distanciamento que não me tira a vontade de ir a um provador experimentar roupa. Há declaradamente um conjunto de equilíbrios entre o risco e a realidade, entre o ascético e a experiência, que têm que ser marcadamente conseguidas para que uma ida de fim de semana ou de férias a um hotel não seja, sobretudo, um drama de uma experiência cheia de receios e seja também algo que possa voltar a constituir memória. Aqui há um aspecto que nos parece um curioso pormenor neste desafio de pensar realidades limitadas e mitigar riscos, que tem a ver com estender o tempo.
O Carlos e a Clara deram há bocado esta noção de que o tempo do presente se alongou. E, de facto, para muitas organizações, para muitas marcas e para muitos negócios, o futuro é fundamental. Os bancos darão crédito se eu quiser antecipar o futuro. Os hotéis terão pessoas nas férias se as pessoas as souberem imaginar. As pessoas continuarão a educar-se se tiverem mais ou menos claro que caminhos profissionais e de trabalho têm pela frente. E o que é certo é que nós vivemos 6 semanas omnipresente-presente. Vamos viver um conjunto de semanas onde o futuro começa a ser imaginado de outra forma, mas é declaradamente decisivo para as marcas saberem, com racionalidade e com inteligência e sem ingenuidades, começar a falar outra vez de futuro. E é por isso que falamos aqui um bocadinho desta vocação da autoridade orientadora. Como a Clara disse, nós vivemos um primeiro momento de plano pessoal de emergência em cima de uma ordem muito clara, de uma orientação de uma autoridade simpática, porque preocupada connosco, mas estava lá, vão para casa, estão proibidos de sair, saiam o mínimo. E nessa medida as regras foram muito claras para nós. Neste caminho de reaprendizagem do que se passa lá fora, deste novo PPE de desconfinamento, alguém nos vai ter que dar regras novas. Vamos ter que reaprender muitas coisas, vamos ter que experimentar muitas coisas e as grandes marcas não podem demitir-se de ser esse educador no bom sentido. Não paternalista, não uma autoridade em cima de um poder desnecessário, mas uma autoridade de quem tem escala, de quem tem inteligência, de quem percebe e de quem, historicamente, na realidade portuguesa, fez o mercado, fez as pessoas, fez a relação com a sustentabilidade, fez a literacia financeira, fez um conjunto de drivers de educação. E, portanto, como primeiro verbo, este de assumir, e assumir que se trabalha em tempos estruturalmente diferentes daqueles para os quais fomos habituados a trabalhar. Segundo verbo, promover. Promover a capacitação dos clientes e dos consumidores no sentido de que nos parece relativamente óbvio, e o Carlos deu nota disso há pouco, que por definição devíamos assumir que os consumidores não vão estar lá, que há uma inércia de um shutdown, de um encerrar, de um sistema que parou, que tem que ser ultrapassada. As pessoas deixaram de ir aos centros comerciais, vão ter que voltar a ir aos centros comerciais. As pessoas deixaram de ir aos restaurantes, vão ter que voltar a ir aos restaurantes, deixaram de ir aos hospitais. E isto obriga a uma interpelação, a um venha cá, numa discussão que tem a ver com risco, mas também tem a ver com saber revalorizar aquilo que temos para dar às pessoas. E nesta medida, e se olharmos um bocadinho, e tem sido das coisas que mais temos interpretado sobre estas 5 semanas que passaram, e esta figura de estilo do instalar as apps, de muitos de nós termos instalado o Zoom, e termos instalado o Netflix, e termos instalado o Continente, de facto, o que percebemos é que muito do nosso desafio enquanto indivíduos, trabalhadores, consumidores e cidadãos, de viver neste tempo, exige novas infraestruturas e põe-nos num papel diferente. E aquela primeira ideia que aqui está neste segundo retângulo leva-nos a propor que não pensem o shopper ou o consumer na sua visão mais básica, pensem aquela ideia, e por isso é que a Clara fala muito dos planos pessoais, das pessoas e das famílias como operadores de sistemas complexos. Operamos o sistema de trabalhar em casa e de educar em casa e de receber encomendas e de planear compras e de fazer stocks, e isto do ponto de vista de logística é uma realidade muito diferente, pensada a partir de uma casa muito diferente e com uma nota muito curiosa, que ainda ontem comentávamos com o professor Augusto Mateus, com um redirecionar dos fluxos. Nós vivíamos a preponderância, mesmo em tempos de e-commerce, de irmos nós ter com os produtos e os serviços. E o que estas últimas 5 semanas mostraram, e que acreditamos que durante algum tempo continuará a ser uma evidência importante, é que os produtos e os serviços têm que vir ter connosco. O exemplo de que a Clara falou, de como as teleconsultas, em meras 5 semanas, passaram de uma coisa que não era comparticipada pelos seguros, para uma coisa que os seguros comparticipam e aceitam como válida, fez com que quase que um parente pobre do acesso ao médico se transformasse em algo estruturalmente funcional e digno em tempos de crise. E, portanto, pensar esta complexidade de um cliente e de um consumidor que se quer infraestruturar.
Duas notas finais sobre esta capacitação de clientes. Nota 1, e por isso é que insistimos tanto na ideia dos planos pessoais, atuem de forma individualizada. Há uma hipersegmentação extremada, com N fatores de complexidade que não tínhamos antes. Trabalhamos em casa, não trabalhamos em casa. Temos dias normais, não temos dias normais. Estamos a educar os nossos filhos, não estamos. Estamos em crise, estamos em layoff, estamos despedidos. De facto, os fatores de complexidade da organização do tempo e do espaço e da pirâmide de Maslow, de que o Carlos falou, são tantos que a atuação das marcas tem que pensar microsegmentos. Sabendo que os séniores vão estar confinados muito mais tempo, sabendo que os millennials na sua curta vida vão sofrer uma segunda crise, que se calhar ainda mais energia lhes vai tirar, é esta capacidade de perceber a nitidez dos microsegmentos e sobre eles atuar que deve existir, e as marcas podem o fazer porque a tecnologia de facto hoje dá graus de liberdade que não tínhamos como modelos de negócio há um par de anos. E cria indicadores. O Carlos falou da performance do eu. E a verdade é que nestas últimas semanas estamos expostos a um conjunto de coisas novas que não sabemos sequer avaliar. Eu sou um bom teletrabalhador ou não sei? Ou não sou? Não sei, não tive referência. Eu dou bem aulas por Zoom ou dou melhor aulas ao vivo? Não sei, não tinha referência. Eu sou um bom pai a fazer almoços durante a semana, coisa que de facto não me lembro de fazer, ou sou um miserável pai a fazê-lo? E todos estes indicadores, que agora vão ser os indicadores que nos ajudam a perceber se estamos a viver em territórios de risco ou territórios seguros, se estamos a planear as compras com o tempo devido ou se vamos chocar com o facto das entregas serem só daqui a 2 ou 3 dias, se estamos a olhar para a nossa saúde preocupados não apenas com o Covid, mas com um conjunto de outras coisas que podemos ter descurado. E as marcas vão ter que dar estas novas referências. As marcas vão nos ter que ajudar a perceber onde estamos a ser bons e menos bons, onde podíamos ser melhores. E não apenas com as soluções da crise de há 10 anos, que era toma lá promoções, toma lá descontos. Há aqui um conjunto de novos indicadores que não apenas de valor, que têm que ser convocados para a reflexão. Finalmente, numa outra lógica, e esta mais provocatória, mais sobre o modo de fazer do que propriamente o que fazer, a ideia de que se deve adotar uma cultura de experimentação. Vamos viver um longo regime transitório. Já nem estou a falar com as hipóteses mais radicais de voltarmos a ter shutdowns. Transitório no sentido de que os dois lados da equação, a procura e a oferta, estão perdidos. Deixaram de ter pontos de interseção e vão ter que se reencontrar. O retalho vai ter que voltar a ter pessoas, as pessoas vão ter que voltar a ir ao retalho. E por aí adiante um conjunto de experiências. As pessoas vão ter que voltar a falar com bancos, não apenas para pedir moratórias. Há uma necessidade de convergência dentro de uma transitoriedade que nos há de levar a uma estabilização. E temos que assumir que o que fazemos pode ser transitório. E isto muda muito a forma de pensar decisão nas empresas. As empresas tomam decisões tipicamente a longo prazo, com business plans de muito longo tempo. E aquilo que vivemos agora não o vai permitir. Vamos ter que saber experimentar, vamos ter que ir criando e testando em regime laboratorial as alterações ao nosso modelo de negócio, à comunicação, ao canal, ao preço, ao produto, às parcerias, a esta forma interessante como as plataformas recriaram os negócios, como o CTT e a DOT se juntam à Sonai Sierra, que era um centro comercial físico e passa a ter um virtual, como a Uber faz entregas, como uma startup que fazia a 360 imprimir em 15 dias, monta uma plataforma de e-commerce que pega em produtos da Macro e no recheio. Toda esta criatividade de negócio tem que surgir, mas com uma nota que nos parece importante, que não é a tradicional inovação do post-it na parede. Não é vamos lá ter ideias brilhantes, é de um pragmatismo de observação da realidade e de resposta a necessidades imediatas de negócio e de consumidor que se tem que atuar. Não é em busca da diferenciação, não é em busca da vantagem competitiva a 10 anos, é um estranho caminhar a par e passo de duas entidades que têm que continuar a sobreviver neste plano especial de emergência, e parece-nos que é muito importante que quem decide tenha esta ousadia, a ousadia de sair dos seus tradicionais modelos de decisão e experimentar e atuar. E, sobretudo, e volto ao primeiro ponto, consciente que a realidade é muito diferente.
E é a partir daqui, é neste estágio que estamos, é um início de caminho. Esta investigação que estamos a desenvolver para os nossos clientes, a primeira durará pelo menos quase um ano. Reservamos depois o direito de perceber o que é que o futuro nos reserva e qual é que vem a seguir. Obrigado.